Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 148 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo falaremos sobre o primeiro confronto que os X-Men terão contra androides tão avançados que conseguem enganar os sentidos. E vamos aos fatos. As revistas que serão comentadas nesse vídeo são The All New, All Different X-Men, número 100, 101, 102 e 103, todas de 1976. Surpreendidos pelo surgimento da segunda formação dos X-Men, os novos X-Men são obrigados a defender suas vidas. Cada adversário escolhe seu alvo, orientados por Xavier e Cíclope. Noturno e Fera lutam de igual para igual, fazendo uso de suas habilidades acrobáticas e agilidade sobre-humana. Mas Fera conta com a vantagem de sua força aprimorada. O Homem de Gelo gera recursos para conter Wolverine, mas sua contenção de gelo é quebrada e cortada pelas garras de Adamantium. Com seu tradicional voo rasante, o Anjo pega Wolverine e o arremessa de encontro ao Colossus. Desorientados, os dois procuram conter suas ações para não abater fatalmente seus oponentes. Porém, Colossus recebe a totalidade das rajadas de plasma do Destrutor, descobrindo na prática que sua pele blindada consegue resistir ao intenso calor. Ele contra-ataca com sua força descomunal, acertando Alex Summers com uma viga de aço. Tempestade está em clara desvantagem ao enfrentar a Garota Marvel e Polaris juntas, mas é auxiliada pelas ondas sonoras de Banshee. Wolverine se surpreende com a inesperada ação do Professor X, que se levanta de sua cadeira de rodas e lhe acerta um forte soco. Ele mal tem tempo de se levantar, quando a Garota Marvel ataca sua mente. Mesmo sentindo muita dor, Wolverine consegue focar em seus sentidos, percebendo que seus adversários não são o que aparentam ser. Sob olhares incrédulos, Wolverine usa suas garras para estripar a Garota Marvel, revelando a farsa. Os novos X-Men estavam enfrentando, na verdade, os Sentinela X, androides de alta tecnologia semelhante a seres humanos. Os confrontos no interior da estação orbital do Projeto Armagedon causaram sérios danos, comprometendo sua estrutura. Valendo-se dessa fragilidade, Cíclope consegue gerar a energia necessária para romper o seu tubo de contenção e, em seguida, usar o mesmo recurso para libertar os seus aliados. A luta entre os X-Men e os Sentinela X pode ser vista no interior do telão. E claramente, os novos X-Men estão abatendo seus oponentes artificiais. Em um último esforço, Stephen Lang tenta usar uma mini nave de ataque contra os seus oponentes, mas é rapidamente abatido por Cíclope e a Garota Marvel. Consequentemente, ocorre uma explosão, no exato momento em que os vitoriosos X-Men chegavam ao local. Cientes de que a estação está condenada, os heróis mutantes recebem do Dr. Corbeau a má notícia de que a maior tempestade solar já registrada está se aproximando daquele local. A única saída da equipe é o ônibus espacial, que está avariado. Jean Grey afirma ser a única com os recursos necessários para pilotar a nave, ao mesmo tempo que pode proteger a estrutura danificada com seu poder telecinético. O resto da tripulação ficaria em segurança no interior de um compartimento isolado. Usando sua telepatia, a Garota Marvel consegue absorver todo o conhecimento necessário da mente do Dr. Corbeau para pilotar o ônibus espacial. Após uma breve discussão, protestos e despedidas, todos assumem seus lugares e o processo de retorno à Terra é iniciado.
Em pânico, Cíclope tenta interferir, mas é contido por seus amigos. Do lado de fora, o ônibus espacial é bombardeado pela forte tempestade solar. A manobra suicida de Jean Grey coloca o seu corpo e determinação ao limite de seus poderes. Suas súplicas são atendidas e ela consegue pilotar o ônibus espacial, extremamente avariado. Sem possibilidade de frear, o que restou da sofisticada aeronave arrastou sua fuselagem até afundar nas águas da Baía Jamaica. Todos os X-Men emergem das águas, menos a garota Marvel. Quando Cíclope se preparava para mergulhar em seu resgate, eis que todos são surpreendidos pelo imponente surgimento de Jean Grey, vestida com trajes totalmente desconhecidos e afirmando ser a Fênix. Seu voo é interrompido por um súbito desmaio, voltando a cair nas águas. Rapidamente, Cíclope a resgata e todos chegam em segurança nas margens da Baía Jamaica. Os X-Men fazem o uso da tecnologia de seus trajes de moléculas instáveis para trajes civis. Rapidamente, conduzem a desacordada, porém viva Jean Grey para o hospital mais próximo. Wolverine sai em busca de flores para presentear a recuperação da jovem namorada de seu líder Cíclope. Em meio aos seus pensamentos, ele se surpreende por se sentir verdadeiramente atraído pela garota e está determinado a cortejá-la. Após um longo período de espera, o médico aparece para dar a boa notícia de que Jean Grey está bem e que irá se recuperar plenamente. O professor X decide que esse é o momento de dar férias para os seus alunos, mesmo sobre ameaças e protestos de Wolverine. Consequentemente, o Banshee recebe a carta do ganho de uma herança e convida os X-Men para acompanhá-los até a Irlanda. A herança se tratava de um incrível castelo medieval. No interior da centenária construção, um misterioso personagem observava a chegada do grupo. Após serem recepcionados pelo educado mordomo do local, cada visitante é conduzido aos seus aposentos. Tempestade usa seu incrível poder para relaxar e em seguida se prepara para participar de um jantar formal. Ela é surpreendida pela visita de Noturno, que veio exibir os infinitos recursos de vestiário proporcionados pela incrível tecnologia do indutor de imagem, capaz de transformar sua aparência em qualquer pessoa. Com uma rápida demonstração, ele se torna Clark Gable, galã de O Vento Levou, Fred Astaire, ator e bailarino de Hollywood, Groucho Marx, famoso comediante americano das décadas de 1950 e 1960, e Tom Selleck, eu acho que é o Tom Selleck, tenho certeza não, ator famoso da série Magnum, de 1980. Após devidamente trajados, os dois descem para ser encontrado com os demais. Porém, a diversão é interrompida quando todos são surpreendidos por uma armadilha que conduz os X-Men direto para enfrentar Black Tom Cassidy e o Fanático. Logo de cara, Tempestade tem um surto de claustrofobia e se encolhe em um canto. O que eu quero falar para vocês dessa revista é a primeira aparição da entidade Fênix que troca de lugar com a Jean Grey. Aquela não é a Jean Grey, muita gente se confunde. Que fique claro que a entidade Fênix que assume o visual dela, né? Ele cria uma cópia do corpo dela, beleza? O Wolverine que começa a criar de fato um interesse real pela Jean Grey e está determinado a conquistá-la, mesmo que ela esteja com os Scott Summers, né? Trabalhando com os Scott Summers. E é assim, a Marvel ela faz isso constantemente em todas as revistas delas e muito nos X-Men. Eles fazem um paralelo cultural, político nas revistas. Eles mostram isso em todas as épocas em que as revistas são produzidas, são publicadas. Eles mostram a interação que os personagens têm com o mundo real. Com personagens de cinema, com livros, com a política do nosso mundo real. Eles mostram isso nas revistas. Ou seja, tudo está muito ligado à época, tudo está ligado ao tempo.
Isso não pode ser esquecido jamais. Beleza? Colossus, Noturno e Wolverine são atropelados pelo Fanático, enquanto Tempestade sofre de um ataque de pânico devido à sua claustrofobia. Banshee reconhece seu adversário, seu primo Black Tom, e parte para um combate corpo a corpo. Colossus está preocupado com Tempestade, mas Wolverine pede para que ele se concentre no combate. Ele desloca Colossus de encontro com o Fanático, ao mesmo tempo que ofende seu parceiro. É muito sem noção o Wolverine, pelo amor de Deus. A falta de afinidade com Wolverine distrai Colossus, que recebe um forte golpe do Fanático. É a vez de Wolverine entrar em ação, fazendo uso de suas garras de adamantium. Porém, ele descobre que elas são inúteis contra a couraça mística do Cyttorak. Um forte golpe lança Wolverine para longe. Preocupado com a condição de Tempestade, Noturno tenta ampará-la, ao mesmo tempo que tenta enfrentar o Fanático. Ororo tenta controlar seu distúrbio, e sua agonia é sentida a quilômetros de distância pelo Professor X, através do elo telepático que ele criou com os X-Men. Rapidamente, Xavier tenta enviar Cíclope para ajudar os X-Men, mas é surpreendido por um ato de insubordinação de Scott Summers, que se recusa a abandonar sua amada. Furioso, Charles Xavier perde a linha e começa a gritar com Scott. Nesse momento, inesperadamente, em frente ao espelho, ele projeta a imagem da criatura alienígena que há tempos vem invadindo seus sonhos. De volta ao Castelo Cassidy, os X-Men se viram como podem, enfrentando seus inimigos. Encurralado, Wolverine perde os sentidos ao ser golpeado pelo Fanático. Noturno usa recursos do ambiente para cegar temporariamente Caimar, mas é atingido por um disparo de energia do cajado de Black Tom. Ele cai desacordado e é resgatado por um pequeno grupo de Leprechauns, moradores do local. Black Tom vence o combate com Banshee, enquanto Caimar recupera sua visão. Ele é surpreendido por um forte soco de Colossus, que ainda usa uma habilidade acrobática para golpeá-lo novamente. O Fanático cai em meio aos golpes do russo blindado, mas toda a parede de pedra próxima desaba sobre ele. Com a sorte ao seu favor, o Fanático emerge das ruínas com Colossus desacordado. Tempestade observa o combate, se esforçando para controlar seu pânico. Ela tenta atacar com raio, mas está fraca e desmaia ao receber seu ataque direcionado de volta contra ela. Fanático e Black Tom comemoram sua vitória. Os integrantes da nova equipe começam a demonstrar uma preocupação mútua entre eles, menos Wolverine, que vai demorar um pouquinho ainda. Ainda inconsciente, Noturno é carregado pelos Leprechauns, que claramente pretendem ajudá-lo. Ele acorda agitado e surpreso ao se deparar com o grupo de pequeninos. Ele é conduzido até o mordomo do castelo, Eamon O'Donnell, que explica a Kurt os objetivos de riqueza e poder da dupla Black Tom e Fanático. Inesperadamente, Noturno descobre uma nova habilidade. Ele é capaz de se tornar totalmente invisível quando se coloca debaixo de uma sombra, independente da intensidade da sombra. Sua admiração é interrompida com a chegada histérica de um dos Leprechauns, que informa o confinamento dos X-Men no laboratório de Black Tom e os seus poderes neutralizados pela tecnologia. Súbito, os vilões são surpreendidos pela chegada de Charles Xavier, que milagrosamente levanta de sua cadeira de rodas e começa a ameaçar os dois. Instintivamente e motivado pela raiva, Caimar se lança sobre ele, destruindo tudo pela frente, menos Xavier, que faz uso de suas incríveis habilidades acrobáticas. Habilidades acrobáticas? Na verdade, não se trata do Professor X, mas sim do Noturno, que inteligentemente está usando seu indutor de imagem
para assumir a aparência de Xavier, irritando o Fanático. Noturno consegue irritar a dupla até eles destruírem totalmente a parede lateral do laboratório. Ao notar o céu à sua frente, Tempestade manifesta um furacão no interior do recinto, tão forte que destrói todo o equipamento de contenção dos X-Men. Infelizmente, os destroços também atingem Noturno, que fica temporariamente desacordado. Com seus pés ainda imobilizados, Wolverine ainda depende da antiga habilidade de Tempestade de abrir qualquer tranca, adquirida na época em que era ladra no Cairo. Blackton e o Fanático fogem para o topo do castelo, carregando Banshee como refém. Marco ameaça jogar Banshee, mas os X-Men não se intimidam. Tempestade voa até o local, enquanto Wolverine é arremessado pelo gigante russo. Colossus usa sua força descomunal para cravar seus dedos na rocha e escalar um íngreme paredão lateral. A artilharia do castelo, controladas por Blackton, tentam abater Tempestade, enquanto o Fanático arremessa grandes volumes de pedra para impedir a subida do Colosso. Focados na aproximação dos adversários, os vilões não percebem a chegada de Noturno, camuflado por entre as sombras. Ele liberta Banshee, que imediatamente destrói o piso abaixo dos pés do Fanático, enquanto Tempestade destrói as últimas defesas e Colossus chega ao topo. Banshee inicia uma nova luta com Blackton, agora usando espadas contra machado. Uma esquiva na hora certa lança Blackton em uma queda nas agitadas águas do castelo abaixo. Preocupado com seu grande e único amigo, Caim Marco se lança na tentativa de salvar seu comparsa. Ambos somem em meio às fortes ondas. Ororo dispersa a Tempestade e cria um clima agradável em meio à vitória de sua equipe. Longe dali, um tirano alienígena trama uma nova investida contra os X-Men. O que eu tenho para falar para vocês dessa revista é muito interessante. Essa nova habilidade que o Noturno descobriu, vocês podem ter certeza absoluta que os roteiristas eles esquecem desse recurso. Raramente isso é utilizado e é um recurso muito interessante e funcional, né? Mas eles esquecem, eu tenho certeza. Outra coisa legal dessa revista que aconteceu, que foi o começo, o início, né, dos X-Men trabalharem em equipe, eles aprenderem a utilizar o cenário e as situações a favor deles de maneira inteligente. Isso vocês vão ver isso acontecer muitas e muitas vezes, muito mais claramente no futuro, principalmente nessas 2 últimas décadas. Fica muito mais claro, porque é uma evolução dos personagens que ocorre nitidamente a partir do momento que eles começam esse treinamento, enfrentar esses desafios, e eles vão se aprimorando. Isso vai virar a marca registrada dos X-Men. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like pra gente, que é muito importante. E inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo.